Agora sim. Boa noite para todos. Gente, mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite e chegar e pegar ainda essa atmosfera do trabalho, né, com essas mães. É muito bom, a gente sente essa energia diferente, né? Quando você se dispõe a doar, a espiritualidade vem e ela multiplica essas bênçãos que às vezes são poucas, muito pouco que a gente pode fazer, mas a gente sente que ela é multiplicada. E não é à toa que eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouco hoje, para a gente aprender juntos e pensar. Quando a gente analisa, começa a estudar mais aprofundadamente o Livro dos Espíritos, a gente se depara com essa pergunta que Kardec faz, lá na questão 909. Ele pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. Nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, para aprendermos, para modificar o nosso comportamento diante das circunstâncias, para nos tornarmos seres perfeitos. Na medida do possível, é claro, né, porque a perfeição absoluta é só de Deus. E a gente se pergunta, por que às vezes é tão difícil? A gente faz, né, tantos esforços, tantas tentativas, vemos aqui nesse planeta tantas vezes, e parece que é sempre tão difícil. E quando a gente pega a resposta que os espíritos deram a Kardec para essa pergunta, se é possível pelos nossos esforços a gente vencer as nossas más inclinações, aí é que a gente percebe como é importante a gente estudar, a gente está sempre tentando entender e aprofundar, e principalmente como é importante nós conhecermos a nós mesmos. Eles respondem assim para Kardec: sim, ou seja, pode o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. E eles continuam, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E a gente se pergunta, como assim quão poucos? Nós vemos tantas pessoas às voltas com tantos problemas, com tantas provas, com tantas dificuldades. Nós sabemos que às vezes nós fazemos as escolhas do nosso gênero de reencarnação, buscando evoluir cada vez mais, aproveitar essa oportunidade que nos é dada ao máximo possível. E como assim? Os espíritos nos falam que nos falta vontade. Então, a partir daí, a gente pode pensar duas coisas. Ou a gente não sabe o que é vontade, e por isso a gente está direcionando ela para um caminho errado, né? Ou os espíritos erraram na resposta. Mas qual que é a resposta mais plausível? Nós não sabemos o que é vontade, nós não nos conhecemos e nós não empregamos essa faculdade que nós dispomos no seu potencial máximo. Quando a gente pega a obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem trazer para a gente que a vontade é uma potência da alma, ela é a potência soberana. Ou seja, é ela que é o comando de tudo, de todas as nossas faculdades, são comandadas pela vontade. E ele vem ainda mais para frente na obra dizer que tudo o que nós queremos, nós podemos. E a gente fica se perguntando, nós queremos tantas coisas. Por que às vezes não podemos? Por que às vezes não conseguimos? Porque existe uma diferença entre o nosso querer, que é ilimitadamente realizável, e aquele querer que Deus não permite que nós realizemos, porque não será bom para nós. Então, quando ele afirma que tudo o que nós queremos, nós podemos,
ele está se referindo aos aspectos espirituais, a nossa vontade de nos melhorarmos e de evoluirmos. Porque é quando realmente queremos e empregamos de forma correta essa vontade, nós temos o auxílio da espiritualidade nos fortalecendo e nos auxiliando em todos os instantes. Então, o que nós precisamos é descobrir o porquê estamos aqui e aprender a utilizar essa faculdade da forma correta, com toda a sua abrangência. E aí Leon Denis vai nos trazer que é na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, se nós estamos buscando a felicidade real, aquela que o mundo não dá, aquela felicidade da consciência tranquila, da paz de espírito, do dever cumprido, é através do autoconhecimento, da gente conseguir fazer aflorar isso que a gente já traz na gente, que é esse germe divino que nós trazemos em nós, é aí que está a chave para a gente alcançar essa felicidade. Então, às vezes, a gente passa uma existência inteira sem saber nada de nós mesmos, sem saber das nossas riquezas, do potencial psíquico que a gente traz, que nós fomos dotados por Deus desses potenciais e que nos proporcionariam a felicidade. Às vezes, queremos ser aquela árvore que dá frutos, mas nós não sabemos nem que árvore nós somos. Porque cada um é uma árvore diferente da outra e ela vai dar um fruto diferente, específico. Então eu tenho que descobrir se eu sou uma laranjeira. Você tem que descobrir se é uma macieira, se é uma pereira, o que você é, o que você veio aqui para produzir. Nós às vezes ficamos uma vida inteira e não paramos para pensar naquilo que nós viemos aqui para produzir. E existe duas formas da gente descobrir mais ou menos qual é esse nosso objetivo aqui na Terra. A primeira é nós conhecermos os nossos sonhos, os nossos desejos. E a segunda é a gente entender aquilo que nos incomoda. O que é o nosso sonho? Às vezes, de você auxiliar, eu sonharia em ver essa comunidade que está à minha volta prosperando bem. Então você vai destinar os seus esforços, as suas energias para que aquilo aconteça. E às vezes o que te incomoda? Eu vejo um irmão desabrigado, me incomoda. Então eu já tenho uma dica que o fruto que talvez eu deva produzir está relacionado a isso, a diminuir esse sofrimento na vida de alguém. Então essas duas formas da gente identificar são importantes para a gente conhecer o porquê. E aí, continuando na obra de Leon Denis, ele coloca para a gente que nós temos duas esferas de ação, da gente se expressar. Uma é a consciência, que é interna, que é profunda, que é imutável, que é a nossa essência, que é o nosso espírito, que é aquela fonte da vida espiritual, que é, na verdade, o ser, o que eu sou, como individualidade, como espírito. E a outra esfera de ação e a outra forma da gente se expressar é o eu. O eu é a minha personalidade, o que eu estou mostrando nesse momento para vocês. O eu é a Catrine, é uma pessoa, está hoje num corpo feminino, tem as suas dificuldades, os seus sonhos, seus desejos, suas paixões, suas fraquezas e sua insuficiência. Mas qual que é o segredo? É eu fazer com que o eu seja cada vez menor e que a minha consciência se expanda cada vez mais. Porque aí eu vou estar no caminho para usar de uma forma segura todas as potencialidades que eu possuo dentro de mim. Eu vou estar num caminho que vai me levar à comunhão com o Pai. Porque a minha consciência, ela precisa dominar o meu eu.
quando Leon Denis vai desdobrando nesse capítulo, que é a terceira parte do livro, ele vai nos falando que nós temos várias potências. E a primeira que ele coloca é a vontade. Ele vai tratar depois da consciência, do livre-arbítrio. São faculdades que a gente dispõe em nós mesmos que vão, se bem conduzidas, que vão nos levar ao progresso e à comunhão com o Pai. E ele coloca uma pergunta interessante. De qual forma, por que meio nós colocaremos em movimento essas potências internas que a gente traz e as orientaremos para um ideal elevado? De que forma a gente pega o nosso potencial, aquilo que a gente traz de bom dentro da gente, e orienta ele para o nosso progresso? Através de quê? E ele vem nos responder que é através da vontade. Por isso é importante nós estudarmos, entendermos e conhecermos essa potência a fundo, para que a gente possa orientar da melhor forma possível a nossa vontade, para que ela seja uma mola propulsora do nosso desenvolvimento. Ele vem nos falar que o uso persistente dessa faculdade soberana vai permitir três coisas. A primeira, ele vai modificar a nossa natureza. Então, pela nossa vontade, a gente consegue direcionar o nosso pensamento para um alvo, para aquilo que eu desejo modificar dentro de mim, para aquela característica que eu trago, que ainda me incomoda, que ainda me puxa, que ainda me liga com as coisas inferiores. É através da vontade que eu vou conseguir modificar essas características. E a segunda, ela nos permite vencer os obstáculos. Aquelas provas que às vezes chegam na nossa vida, quando nós temos vontade, nós conseguimos superar essas dificuldades. E ele vai nos trazer de uma forma muito interessante, ele vai nos falar que a vontade de viver, por exemplo, ela atrai recursos vitais. Então, quando nós temos aquela alegria de viver, aquela vontade de realizar, os nossos recursos vitais são renovados, se multiplicam. Isso é como se nós fôssemos ganhando vida a cada dia que vivemos. Aí a terceira, nos permite dominar a matéria, a doença e a morte. Bom, vamos com calma. Dominar a matéria, a doença, tudo bem. Mas a morte, sim, até a morte. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o nosso veículo ele vai ter um desgaste natural e vai ter que ser deixado para trás e o nosso espírito será libertado dessa amarra que nós trazemos. Uma hora é lógico que isso vai acontecer, mas através da vontade nós conseguimos até prolongar a nossa estada aqui. Quando nós estamos direcionando essa potência de uma forma correta, nós nos sentimos reabastecidos de energia. E nós somos capazes de modificar o nosso pensamento de tal forma que nós conseguimos, muitas vezes, a cura. Porque, na verdade, a doença ela não está no corpo, ela está no espírito. E quando você utiliza as suas potências para trabalhar o seu espírito, para se aperfeiçoar, a causa da doença se extingue. Porque a causa está no espírito. Se você está direcionando a sua energia diretamente para a causa do problema, e uma hora você consegue extinguir essa causa, não tem por que o corpo permanecer doente. Então é possível que a gente, trabalhando bem essa faculdade, a gente consiga. E é tão interessante porque ele vem nos trazer também que essa vontade, ela é capaz, inclusive, de tornar o nosso corpo fluídico um pouco mais sutil, capaz da gente sentir com um pouco mais de facilidade as coisas do plano espiritual, as influências positivas, aquele benfeitor que se aproxima de nós para nos dar um conselho. Nós,
quando empregamos essa faculdade bem, a gente consegue, a gente vai se sensibilizando cada vez mais. E às vezes você tem, diante de um problema, uma intuição que auxilia e você não sabe de onde veio. É porque você já está sendo capaz de sentir de uma forma mais aguçada aquilo que está à sua volta de forma espiritual. E ele continua assim: o princípio da evolução da vontade está na vontade, que atua na matéria visível e se estende ao invisível. É o que a gente acabou de falar, ela vai atuar na matéria, no nosso corpo, mas ela também vai nos proporcionar um pouquinho de intercâmbio com essas energias que nos circundam. Vão tornar o nosso perispírito mais sutil, mais suave, e vão nos facilitar esse intercâmbio. Então ela vai atuar dessas duas formas, nos dando vontade para resistir àquelas tentações que a gente sabe que serão motivo de queda para a gente. Vai atuar naqueles problemas do dia a dia, naquelas dificuldades, naquelas vicissitudes. Quando a gente passa a enxergar isso como uma forma de progresso, aí a gente muda a nossa forma de enxergar o problema. Porque nós nos sentimos mais capazes, mais fortalecidos. Então essa é a importância de nós aprendermos a utilizar bem essa faculdade. E a gente pode definir essa boa vontade, essa vontade para o bem, como uma disposição íntima positiva de quem é chamado a servir. E essa palavra tem que ficar muito bem gravada na nossa mente. Servir é um fator indispensável para as conquistas humanas, quer no campo material, quer no aprimoramento espiritual. Tudo que nós realizamos com boa vontade, principalmente quando isso se trata do aspecto espiritual. Porque às vezes você pode me falar: eu trabalhei com empenho, eu me dediquei com boa vontade aos estudos, ao trabalho, à minha profissão, e eu nunca consegui o progresso que eu desejaria, o retorno financeiro que eu queria, ou a posição de chefia que eu desejava, eu nunca consegui. Porque, às vezes, esse não é o melhor para você, dentro da experiência que nós precisamos passar aqui na Terra. Então, de repente, um cargo de chefia ou uma situação financeira muito favorável, ao invés de te auxiliar, iria te derrubar, te prejudicar. Então, no aspecto espiritual, isso nunca acontece. Nunca vai acontecer de nós direcionarmos toda a nossa boa vontade, todo o nosso empenho e chegarmos no final de uma existência e falar: eu não obtive nenhum progresso. Às vezes, você vai falar: nossa, mas eu me esforcei. Mas quando você chegar lá, você vai ver que você fez 1/100º daquilo que você tinha se proposto a fazer. Você pensou que estava se esforçando, mas na verdade não estava. Aí é diferente. Mas quando nós realmente nos esforçamos para a gente melhorar intimamente, quando a gente tenta dominar as nossas sensações inferiores, quando a gente tenta se esforçar, porque é uma questão, gente, de disciplina, eu acho, em primeiro lugar. Talvez muitos que aqui estiveram nesse trabalho com as mães, com os assistidos, de repente, antes de sair de casa, pensaram: ah, mas hoje está uma noite fresquinha, tá bom para ficar em casa, né, quietinho aqui, eu tô tão confortável, assistir uma série, uma novela, ler um livro. Mas quando você tem a disciplina e a sua vontade, ela é direcionada para o bem, você sabe que tem um compromisso, então você vai sair do seu conforto e você vai vir fazer o trabalho que estão esperando que você faça. É uma questão da gente ir educando até que isso se torne um hábito e você não consiga imaginar a sua vida sem essa tarefa, sem esse serviço que traz muito mais recompensa, muito mais prazer para o espírito do que um momento talvez de descanso, de relaxamento, de entretenimento.
E às vezes, a gente tem até essa empolgação, essa boa vontade quando nós começamos um trabalho novo. Mas é tão complicado, é tão difícil manter a mesma empolgação, manter a mesma vontade, principalmente quando as dificuldades começam a surgir. Porque sempre surge, a gente começa um trabalho, sempre vai acontecer algum imprevisto, alguma dificuldade, às vezes a gente vai ser muito exigido, naquilo que às vezes a gente ainda não tem tanto para dar. Mas nós precisamos, nesse momento, colocar toda a nossa vontade em prol da continuidade do trabalho, levando adiante aquele compromisso que a gente assumiu. E eu queria agora entrar num foco um pouquinho diferente, usando esse livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Aqui ele faz uma comparação muito interessante, ele usa uma analogia muito interessante. E esse livro, Pensamento e Vida, ele começa primeiro nos mostrando, no primeiro capítulo, a mente, né, muito relacionada com o nosso espírito, com o nosso ser mais puro. E aí no segundo capítulo, ele já traz esse texto, que é intitulado Vontade. E ele vai comparar a mente humana a um grande escritório dividido em diversas seções de serviço. Então, a nossa mente é como se fosse um departamento, como se fosse um prédio, e em cada andar está funcionando determinado departamento que vai cuidar de determinada coisa. Ele vai tratar de 4 departamentos aqui que a gente vai analisar com calma. Mas existem outros. Mas no livro ele vai abordar esses 4. Então, o primeiro departamento que ele coloca é o departamento do desejo, onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o que é a função desse departamento do desejo em nós? A função dele é aquela de olhar para o futuro. Eu diria que seria olhar para o futuro. O departamento do desejo, ele olha para o futuro. São aqueles sonhos que eu tenho, que eu trago dentro de mim. É aquele desejo, é aquilo que nos move. Então, esse aqui é o departamento do desejo. Ele vai tratar disso. Do que nos move, do que nos dá prazer de viver, daquilo que nós nos sentimos inspirados a realizar. E aí, mais tarde, a gente vai analisar o lado obscuro desse departamento. Então, vamos partir para o segundo departamento. Então, o outro andar desse prédio é o departamento da inteligência que funciona ali. E qual que é a função dele? Dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Então, nesse departamento da inteligência, ali ele vai cuidar daquelas coisas que vão nos impulsionar ao progresso. Às vezes é muito mais fácil nós atingirmos o progresso quando a gente tem uma bagagem intelectual do que quando a gente é um espírito ignorante no sentido de não conhecer as verdades espirituais. Então a inteligência, tanto a inteligência espiritual quanto essa inteligência que nós vemos aqui no mundo, né, de ser capaz de entender e realizar as coisas, ela vai nos impulsionar para o progresso. Essa é a função desse departamento. O próximo departamento é o departamento da imaginação. A função dele é amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. O que esse departamento tem como função primordial? Esse departamento, eu acho que ele vai nos conectar ao divino. Quando você pega a sua imaginação e você é um artista, você pode utilizar a sua imaginação para conectar as pessoas com Deus. Por exemplo, quando eu ouço a 9ª Sinfonia de Beethoven, só de falar já me arrepia toda. Quando eu ouço essa 9ª Sinfonia, eu me sinto transportada para algum outro lugar e ela me emociona e me toca. Então ela me inspira às coisas superiores. Quando eu pego um filme que tem uma base moral, que tem um conteúdo que me mostra, às vezes, por exemplo, um filme da vida do Gandhi, que mostra aquilo que a pessoa é capaz de fazer, que o ser humano é capaz de fazer, aquilo toca. Então, é uma forma, esse departamento é uma forma
da gente se conectar com Deus, de nós nos sentirmos um pouco mais elevados, mais próximos. E aí tem várias coisas, quando você pode se sentir assim lendo um livro, assistindo uma série, vendo um filme. Então, essas formas de arte, né, que estão ligadas ao departamento da imaginação, elas conseguem nos elevar. E o último departamento que ele vai tratar é o departamento da memória. Esse vai arquivar as nossas experiências, né? Ele vai fazer aquele resumo das nossas experiências e aí ele vai falar que tem outros ainda, outros departamentos que vão definir os investimentos da alma. E ele tratou desses 4. E agora ele vai falar para a gente que acima de todos esses departamentos, lá no último andar do prédio, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. E aí eu coloquei, inclusive, o texto assim na íntegra. A divina providência concedeu-a à vontade, por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. O que Emmanuel está trazendo para a gente aqui? Ele está falando que a partir do momento que aquele princípio inteligente sai da fase de instinto e chega à razão, ele vai ser coroado com essa faculdade, que é a vontade, que ele pode utilizar para progredir rapidamente ou não. Então é isso aí que vai fazer toda a diferença entre um ser que está ainda preso aos instintos e nós que já temos razão. Nós conseguimos exercer essa faculdade da vontade, eles não. E ele continua assim: na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. A gente pode fazer uma analogia simples. É como se todos aqueles outros departamentos formassem um grande rio. Um rio assim muito caudaloso, com águas muito turbulentas. E aí vem a nossa vontade fazer um dique, fazer uma represa. E essa vontade vai canalizar aquela energia toda do rio, para gerar energia elétrica, para irrigar os campos, para favorecer a agricultura. Então é a nossa vontade que tem que dirigir o sentido que cada departamento do nosso ser vai dar às coisas. Se a vontade, por exemplo, se ela sai de cena, coisas desagradáveis podem acontecer. E o Emmanuel vai tratar de um a um. Então, a nossa vontade é aquilo que direciona, é o leme, é aquilo que canaliza essas energias, essas potências todas que nós temos para o nosso progresso. Sem ela, aí agora ele começa a falar o que pode acontecer. O nosso desejo, se o departamento do desejo resolve assumir o posto de chefia, né, tirando a vontade, diminuindo a importância da vontade, o desejo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Por exemplo, se nós relaxamos um pouco a nossa vontade, a gente pode, em um segundo, ceder aos impulsos do nosso desejo e cometer uma traição afetiva, que pode levar séculos de reparação, que pode gerar muito sofrimento. Se a gente deixa o nosso desejo comandar e não a nossa vontade, nós podemos, diante de uma situação favorável, cometer um roubo. Ninguém vai descobrir, essa oportunidade é perfeita. Em um segundo que a gente descuida, que a gente deixa que a chefia seja assumida pelo desejo, nós podemos ter problemas durante séculos. E se a inteligência resolve assumir o papel de chefia? Aí ele fala que nós podemos ser aprisionados na enxovia da criminalidade. Quantas inteligências que a gente vê armando planos mirabolantes, coisas assim inimagináveis, para roubar, para pegar uma herança, para fazer um esquema de corrupção, um esquema de lavagem de dinheiro. É necessário
uma grande inteligência, principalmente hoje em dia, que a gente tem tanta tecnologia para descobrir. Mas a gente vê isso acontecendo. A inteligência sendo utilizada para o mal. Porque ali faltou esse dique da vontade de evoluir, direcionando essa potência para o bem. E se a imaginação resolve assumir a posição de chefia? Aí nós podemos gerar monstros perigosos, né? Perigosos monstros na sombra. Nós podemos, através da nossa imaginação, abrir brechas para obsessões gravíssimas. Através da nossa imaginação, muitas vezes criando sintonia, através do nosso gosto, através daquilo que a gente vê, que a gente consome, nós podemos criar sintonia com aquilo que vai nos levar para uma situação complicadíssima. E a memória? A memória, ela vai sempre estar registrando, né? Ela é fiel à sua função. Mas se a gente não estiver exercitando a nossa memória dia a dia, por exemplo, agora está muito, muito comum. A gente, eu quero saber o significado de uma coisa, eu quero saber. Você vai lá no seu telefone, pesquisa, e você não exercita a sua memória para lembrar daquilo. Então, se a gente não exercitar, é como se ela fosse um músculo. Se a gente não exercita, nós vamos ficando enfraquecidos, ela vai perdendo aquela capacidade dela. Então, a memória ela deve ser sempre trabalhada, utilizada. E aí, Emmanuel coloca assim, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, ela precisa estar no comando. Porque se ela não estiver no comando e direcionando bem essas potências, o nosso espírito se desarmoniza. E aí grandes problemas vão acontecer. Então ele continua aqui, finalizando nessa parte do texto, nos falando que, em verdade, a vontade, né, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes. Então, ela não vai ser capaz, muitas vezes, de impedir que a sintonia se estabeleça, né? Porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, muitas vezes, se eu busco aquilo, se eu abaixo a minha vibração e eu entro em sintonia com aquilo que não é elevado, às vezes ela não consegue impedir, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que ela administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, mesmo que a gente, por um instante, a nossa vontade, ela perca um pouco daquele vigor, ou que nós, por invigilância, nós sintonizemos com algo que não é bom nem elevado e nem vai trazer benefício para a gente espiritual, mesmo assim, pela disciplina, nós conseguimos desfazer essa vinculação. E aqui tem um texto interessante para a gente já ir encerrando, assim, começando a caminhar para as nossas conclusões. Esse livro chama Visão Nova, e esse texto é do Emmanuel. E é interessante que ele faz essa analogia. A gente já sempre conhece a frase, primeiro era, fora da igreja não há salvação. E aí vem trazer, né, na codificação, fora da caridade não há salvação. E aqui Emmanuel traz, fora da boa vontade não há solução. E aí ele vai nos dizer para a gente que a caridade ela é a chave do céu, mas a boa vontade é o começo da sublime virtude. Então ela é a base, ela é a estrutura, né? Tanto quanto o alicerce é o início da construção. Então tudo que nós formos construir de bom, de útil, vai ter que ter esse alicerce da boa vontade. Nós vamos ter que empregar essa faculdade em benefício dos outros e, obviamente, ou consequentemente, em nosso benefício. Então ele vai nos colocar, quando eu estiver com esse sentimento de cólera, eu preciso da boa vontade e da paciência. Quando surgir o desânimo, a boa vontade da resistência. Para a maldade, a boa vontade da desculpa compreensiva.
O sacrifício, quando for nos pedido um sacrifício, utilizar a boa vontade da renúncia. O insulto, boa vontade do silêncio. Não revide, silencie. E diante das provas, boa vontade da conformação e diligência. É aquela resiliência que a gente precisa ter diante das dificuldades. Então, nós temos que procurar, diante desses chamados, exercitar a nossa boa vontade, tanto para dentro, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, quanto para fora, nos locais onde nós formos chamados a servir. Porque nós sempre estamos constantemente, não tem aquela passagem, muitos os chamados, nós estamos sendo chamados constantemente a servir. Mas poucos desses chamados a gente escolhe. Por isso, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O chamado está aí. Mas é necessário que nós coloquemos a nossa boa vontade. Que nos momentos de dificuldade, a gente utilize a nossa disciplina. Para que a gente persista e consiga atingir aquele objetivo que a gente se propôs, que é evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Então, para a gente ir concluindo, cada um de nós tem a sua missão, seja a missão no trabalho espírita, ou seja aquela missão dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, todos nós estamos sendo chamados a produzir frutos. O que nós precisamos agora aprender é identificar esses frutos que nós devemos produzir. É aprendermos a distribuir esses frutos de maneira a repartir com quem está à nossa volta. E principalmente, a gente aprender a sair desse egoísmo, a sair desse mundo que a gente às vezes cria à nossa volta, onde nós só conseguimos enxergar como necessitados ou como dignos da nossa atenção aqueles que são próximos e são caros aos nossos corações. Então vamos aprender a estender a nossa visão a todos aqueles que estão procurando. Eu não sei se todo mundo aqui tem um animal de estimação, mas é interessante. Quando a gente pega um animal, principalmente se é um animal um pouquinho mais velho, que é adotado, que estava em condição de abandono, quando você pega, você investe nesse animal. Você investe recurso financeiro, porque você tem que vacinar, você tem que levar num veterinário, você investe seu tempo para educá-lo, você investe o seu amor. E o que você recebe em troca? O amor dele, incondicional, ele é fiel a você, ele te ama, ele vai te proteger, ele vai te defender, ele vai te receber com festa quando você chega. Agora a gente não pode esquecer que esse animal é um ser irracional. Ele não pensa, ele tem lampejos às vezes, mas ele é irracional. Agora você imagina, se você pega toda essa dedicação que você tem com um animal e transfere ela para um ser humano, o que esse ser humano é capaz de te retribuir? Porque esse ser humano, se sentindo amado, acolhido, se sentindo parte, se sentindo integrante, digno do seu carinho, do seu amor, ele vai te retribuir muito mais. Muito mais. É isso que a gente tem que aprender. É enxergar essas possibilidades. E para a gente encerrar, eu queria encerrar com essa frase de Paulo de Tarso. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É assim que a gente tem que aprender a nos doar, a nos sacrificar muitas vezes, a renunciar, às vezes 1 hora do nosso dia de entretenimento, de descanso, em benefício daquele que está necessitando. Gastar e se deixar gastar em benefício dos outros, porque com certeza nós vamos colher e vai ser uma colheita muito farta. Porque como a gente sabe, um animal
ele retribui um ser humano numa condição análoga, com certeza retribuirá, não só para a gente, não estou falando em retribuição, mas eu estou falando em retribuição coletiva, para a sociedade. Porque ali você vai estar resgatando, dando dignidade a uma pessoa, a um espírito. Então que a gente possa sempre se lembrar dessa frase, em todos os momentos da nossa vida que nós encontrarmos a dificuldade de servir e de empregar a nossa boa vontade a serviço do outro. Que Jesus possa nos inspirar, nos fortalecer e nos ensinar a cada dia mais a agirmos assim. Muito boa noite para todos vocês, muito obrigado pela atenção.